Depois de vencer o Retrô pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani terá 11 dias livres para treinamentos antes de enfrentar o Itabaiana. Com gols de Emerson e Rafael Bilu, a vitória deste sábado foi a primeira do Bugre fora de casa em 2025. Os preciosos pontos conquistados em Recife tiraram o Bugre da zona de rebaixamento, ultrapassando o próprio Retrô. Fico muito feliz de ver esse grupo de jogadores se empenhar e conseguir um resultado tão expressivo assim como é, ganhando uma equipe que acabou de tirar o Fortaleza numa Copa do Brasil. Não é para qualquer time fazer isso. E a gente tem que valorizar sim o que esses meninos fizeram dentro do campo. Na 16ª colocação, o clube espera reformular o elenco na janela de transferências que está aberta desde o último domingo. 3 reforços já foram anunciados: os laterais Vitinho e Cicinho e o zagueiro Diogo Silva. Agora, o principal objetivo do Guarani é reforçar o ataque. Para o setor, o clube já tentou a contratação de Ronaldo da Ferroviária e Ítalo do Remo. A última tentativa foi o atacante Giovanni Gomes do São José, mas o clube gaúcho exigiu cerca de R$200 mil para liberar o jogador, o que impossibilitou a negociação. Sem sucesso, agora Farney Coelho observa a situação do atacante Bruno Santos, o Brunão do Volta Redonda. Com 3 gols em 2025, o jogador foi também procurado pelo ABC e rescindiu seu contrato com o clube carioca para facilitar as negociações. Outros alvos do Guarani foram Thales e Diego Torres. O ex-zagueiro bugrino atualmente está no futebol da Indonésia, enquanto o meia argentino está no Vila Nova e disputa a Série B. Enquanto a diretoria busca reforços, o elenco bugrino se reapresenta hoje à tarde para iniciar a preparação para enfrentar o Itabaiana. A partida será apenas daqui a 12 dias, após a parada para a data FIFA. O período sem jogos será de extrema importância para o Guarani, que acumula 5 jogadores lesionados: Fred Conte, Anderson Leite, Pablo Baianinho, João Victor e Deni Júnior. O Itabaiana é uma equipe difícil como qualquer outra na Série C. A Série C é um campeonato muito difícil. Você não pode achar que vai pegar o Itabaiana ou eles vão pegar o Guarani e vai ser fácil, não. Nós temos que ter cuidado com qualquer jogador. Eu falei lá dentro o seguinte: se a gente passar para eles aquilo que a gente estuda e vê do adversário, e eles no empenho, na determinação, cumprir a rixa, é o que a gente fala, vai ser muito difícil ganhar do Guarani. O Guarani está interessado no Bruno Santos, jogador do Volta Redonda. E aí, Gleger, o que você acha do Bruno Santos? Eu conheço pouco do jogador, mas eu estava dando uma olhada no histórico dele. Teve um ano aí, acho que foi 22, ele fez bastante gols, né? Mas não sei se é o cara para chegar e falar: ó, a camisa é sua, tá tudo certo. Mas o Guarani está precisando de um atleta desse na função, né? É o que era do Volta Redonda, é isso? É. Não conheço muito pouco do jogador. Não sei. Bruno Santos, CH. Eu acho melhor do que todos que estão aí, mas não sei se é a solução para os problemas de gol do Guarani. Eu também esperava, como o Gleger, algo um pouco melhor. Que nem um exemplo, vou te dar um exemplo. Nada que desabone o jogador. Esse cara aí, como é que chama lá o menino do Vila Nova lá? Diego Tavares. Não é Diego Tavares, é o... Esse que anunciou aí agora. Torres. Diego Torres. Esse cara pra mim é bom. Então, mas são jogadores diferentes, né? Não, eu Diego sei, Torres eu tô falando que o nível... muito bom, tem habilidade, mas é meia. Então, esse é centroavante. Mas o que eu quis dizer é que eu espero jogadores do nível desse cara aí, porque pra mim esse cara é bom jogador. Esse reforça. Esse vem pra jogar. Entendeu? Então é isso que eu quis dizer. 28 anos, Bruno Santos, 1,85 m pelo Volta Redonda. Em 2025, 20 jogos, 3 gols, 1 assistência. Ano passado, pelo Volta Redonda, 17 jogos, 7 gols marcados. Volta Redonda subiu ano passado para a Série B. E também tem uma outra... Ele estava no Japão, aí foi repatriado. Tem uma outra coisa que é o componente do conjunto, né, Batista? Quando você é um cara de frente, como ele, um 9, e a bola chega pouco,
Daí você vai ter essa média baixa mesmo, não tem jeito, depende do conjunto da obra. Agora, vou repetir, ele é mais jogador do que todos os atacantes que o Guarani tem nesse momento. Ô, Gleger, você não esteve aqui ontem, comentamos bastante da vitória importante do Guarani contra o Retrô. Você estava comigo na transmissão, comigo e com o CH. Mas aqui no programa, né, hoje você tem a oportunidade de falar o que é que você achou do jogo. Eu gostei. Eu gostei principalmente da disciplina tática do time. Né? Porque ele fez algumas mudanças, por exemplo, colocou lá o Isaac como um falso 9, deu muito certo. Né? O Isaac, 2 assistências para o gol. Colocou o Sarará para jogar como uma espécie de terceiro zagueiro. Jogou uma barbaridade, aliás, nós falamos, né? Que o Sarará foi o melhor em campo. Então, assim, é exatamente isso que o Guarani precisa, né? Claro que agora a gente começa a ver o trabalho do Marcelo Fernandes surtindo efeito. A dedicação, o empenho. E Batista, às vezes, cara, na técnica é importante, óbvio que é. Mas a gente sabe que em alguns momentos, na persistência, né, você organizadinho, fechadinho, né, cumprindo aquilo que foi determinado, né, sendo o melhor ali na sua posição, às vezes você consegue o resultado. Foi o que aconteceu com o Guarani. Não dá para dizer antes do jogo quem é o favorito. Pô, o Retrô tá jogando em casa. Tudo bem que tá lá na Arena Pernambuco, mas tá lá no Pernambuco e tal, né? É um time que, relativamente, tecnicamente olhando ali, é um time que é um pouco melhor do que o Guarani, mesmo com os desfalques, mas o Guarani foi lá e ganhou o jogo. Essa é a Série C. Você vê o que o Marcelo falou ali? Vai pegar o Itabaiana. Pô, o Itabaiana também vai trazer incômodo, problema, não é fácil. Mas eu percebi, sem dúvida nenhuma, um Guarani mais organizado, e um Guarani já mostrando o perfil do que quer o Marcelo Fernandes. Eu acho que é isso o que precisa. Então, eu quero parabenizar, né, a dedicação, o empenho dos jogadores e principalmente a comissão técnica, que mesmo com pouca qualidade, conseguiu ir lá fora de casa e trazer um belíssimo resultado. Diante de tudo que aconteceu no jogo, o Guarani foi melhor o tempo todo. E o Marcelo Fernandes, ele fez uma coisa... Antigamente o futebol tinha pontas. E acabaram com os pontas. Em nome do futebol moderno. Só que o que ele fez? Ele colocou do lado esquerdo o Sarará para liberar o Emerson Barbosa. Tanto é que o Emerson Barbosa... E ele falou isso na coletiva. Exatamente. Atua como uma espécie de ponta. E do lado direito... ele colocou o Rafael Rodrigues para fazer a parte de trás e colocou o Luiz Miguel para jogar mais ou menos como um ponta. Então os pontas foram substituídos pelos alas. Agora, existe algum ala no futebol? O cara tem que ser super-homem. Vai e volta, tem que marcar com eficiência e atacar com qualidade. Quem é que consegue fazer isso? O que traz muito alento, que também gostei, é que ele descobriu um caminho aonde pouca coisa dava para fazer. Ele trouxe uma coisa que todos nós aqui não entendemos antes da bola rolar. Quando ela começou a rolar, falou, poxa, o cara tem razão. Ele segurou o Gedeilson, lateral direito do Retrô, que era o único titular ali que poderia incomodar. Utilizou os dois lados do campo para dar profundidade para o time. E o Guarani, dentro da sua realidade, foi bem neste jogo. Agora, daqui para frente, Batista, sabe o que eu espero? Que o Guarani contrate jogadores. Eu tenho a mesma opinião, a mesma. O Guarani precisa arrumar o meio campo e o ataque. Se conseguir pelo menos 2 de meio campo e 2 do ataque, aí começa a ficar bom. Esses nomes que estão sendo ventilados aí seriam para reforçar o time. E o engraçado, né? Até falávamos isso em off, eu e o CH na transmissão. O Emerson, um jogo antes, que o Guarani, um jogo antes fora de casa, que ele empatou contra o Floresta. Você lembra que o goleiro, logo no começo do jogo, o Emerson fez a mesma coisa, ele foi na linha de fundo, dá uma olhada lá para ver quem está na grande área e no gol. Só que o goleiro do Floresta estava ligado e fez uma bela defesa, inclusive. Verdade. E aí, mesma coisa. Se puder puxar lá... Inclusive, eu lembro que você deu 7,97 para essa defesa do Floresta. Exatamente, 7,97. E é verdade, Batista, sabe por quê? Porque o cara vai no fundo ali, cara, o que ele vai fazer o lateral? Pô, vai cruzar, né? E aí o goleirão já se prepara. E ele foi
deu no gol e fez um belíssimo gol. Já tinha tentado lá contra o Floresta, e nessa daí ele se deu bem e fez um belo gol. Apesar de achar que o goleirão, que ali é uma falha do goleiro, né? Não pode tomar de jeito nenhum. Mas independente, o Guarani não tem nada a ver com isso. 3 pontos é isso que importa. E quem será o titular? O Emerson Barbosa ou o Vitinho? Ah, não dá pra tirar o Emerson agora, né, velho? Agora O cara fez gol, pô, o cara jogou, e ele jogou bem. E aí, a pergunta acho que nem é essa. A pergunta é, ele vai manter o Sarará lá como homem de defesa lá do lado esquerdo, fechando 3 zagueiros? Acho que não. Essa que é a pergunta. Acho que não. Ele pode, por exemplo... Jogando em casa, né? Acho que ele vai encontrar um outro caminho. Então, Pode jogar o Vitinho e o Emerson juntos também. então exatamente. O Emerson pode ser esse homem aqui que faça o que o Emerson Sarará adiantado. fez. E aí você adianta o Ou você o Vitinho. traz o Emerson aqui atrás e adianta o Vitinho. Exatamente. Dá pra fazer as duas coisas. Ó, vou dizer pra vocês, eu gostei mais do Sarará Eu gostei naquela posição do que na posição dele. Mas de ele foi volante. muito bem, cara. Sabe em quem eu votei? E o Gleger? Nós fizemos menção honrosa não é? Isaac, é. Ao Isaac, mas a gente falou do Sarará, que jogou uma barbaridade, você tem razão. Então, se conseguisse manter lá o Sarará daquele jeito lá, seria melhor. Foi bem. Para o Guarani e para ele também, Sarará, que jogou muito bem. Jogou muito bem. E outra coisa... Do ganhou lado o jogo, direito, acredito que deve entrar o Cicinho, né? Sim. Sim, aí é bem provável que seja o Cicinho. Mas insisto, o problema do Guarani é no meio campo. Precisa contratar jogador ali, porque o Guarani está a pé, com todo respeito, e atacante também precisa, Batista. Urgente precisa, urgente. O Guarani tem que contratar jogador que faça gol. Isso aí. Porque, olha, é uma situação complicadíssima para colocar a bola na rede. Se não são esses lances fortuitos, o Guarani não teria condição de sair de uma partida como essa com o Vitória. E agora, já são 3 jogos invicto. E que não toma gol. E 3 jogos que Sem não toma gol. Tá vendo? É a narrativa. 0-0 com o Floresta. Narrativa. Empatou, 0 a 0 não tomou gol Figueirense. com o Figueirense e ganhou o jogo Sem por tomar 2-0 sem tomar gol. E essa história de fazer os gols, eu vou insistir. Precisa arrumar primeiro o meio campo, senão a bola não chega com qualidade lá na frente.